Oi, Fabi. Fabiana. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia. Bom, pessoal, nós estamos aqui hoje na mesa em parceria com a Chef Nutri, junto com a Fabiana Borrego, que é a sócia lá da Chef Nutri, que é uma empresa de gestão de qualidade e da parte toda de higiênico-sanitária, né, de controle higiênico-sanitário das empresas de restaurantes, bares, confeitarias e afim. É uma parceira nossa aí, tá na mesa. Super bacana ter você com a gente hoje, Fabi. Então, assim, a gente acha importante falar sobre essa parte de saúde dos funcionários, sobre algumas questões higiênico-sanitárias dos restaurantes nessa fase agora e como vai ser no futuro, né? Acho importante a gente falar qual a preocupação que os restaurantes e bares estão tendo atualmente, né? Os que estão atuando com delivery, enfim, a higiene de funcionário, usar ou não usar máscara. Tem um roteirinho aí que a gente vai seguir, né, Fabi? Isso. Mas, basicamente, a gente vai falar sobre isso. Eu queria que você apresentasse também um pouquinho do tema do que você vai falar, tá bom? Valeu. Claro. Bom, boa tarde a todos. Eu acho que esse momento a gente acaba tendo muita informação, né, Flávia? E diante de tanta informação, a gente fica um pouco até perdido o que fazer com elas, né? Então, por isso que eu acho que esse tema é muito pertinente. A gente já fez uma live lá no Chef Nutri e, assim, foi muito bacana. Tiveram muitas dúvidas, muitas perguntas. E eu sempre vejo em grupo também a galera muito assim, né, perdida. Eu uso máscara, não uso, uso luva, não uso, que produto eu uso, eu desinfeto, eu esterilizo. É uma loucura, né? Exatamente. E que são procedimentos assim que, mesmo antes de toda essa loucura, a gente já tinha que ter dentro da cozinha, né? Então, esses procedimentos, eles só têm que, neste momento, serem reforçados. Então, eu acho que a gente ter esse bate-papo, essa troca é muito importante, até porque saíram não novas legislações, mas novas notas técnicas da vigilância, as associações como a ABERT também se posicionando diante, né, de toda essa situação, de todo esse cenário, o que a gente deve fazer de correto, né? Porque às vezes as pessoas querem acabam pecando pelo excesso e o excesso ali podem trazer muitas complicações lá na frente, né? E fazendo uso errado do equipamento, do EPI, acaba prejudicando ao invés de ajudar, né? Você acaba tendo uma contaminação que que às vezes não usando o EPI é menos arriscado, né? Exatamente, E usando da forma incorreta acaba piorando tudo, né? Exatamente. Então eu acho que é isso. E as pessoas também não podem esquecer que em serviço de alimentação, as DTAs, que a gente chama de doenças transmitidas por alimentos, elas não foram anuladas, elas continuam existindo, né? Então, o Covid só veio para a gente acrescentar mais procedimentos, para a gente ter mais cuidado e reforçar todos os outros cuidados que a gente já compartilhava com esses nossos clientes, com esses serviços de alimentação, que são os básicos e que tem que acontecer, né? Então, a gente também não pode esquecer que não é só o Covid. Tem as DDAs também por aí, que são as doenças transmitidas por alimentos. Então, a salmonela continua presente, os estafilococos, continua tudo ali. Então, a gente também tem que tomar cuidado com essas DTAs. Tá certo. Então, Fabi, eu acho que a gente poderia começar falando, né, dos cuidados gerais com esses manipuladores, né? Porque é uma preocupação hoje tanto das empresas, dos restaurantes, do empregador, digamos assim, da empresa, como do cliente, né? Que ele vai fazer um pedido, às vezes, por delivery, ou vai lá no takeaway retirar e ele fala, mas será que eu arrisco? Será que eu não arrisco? Então, quais são esses cuidados importantes, de um modo geral, né? Que os colaboradores, o manipulador tem que tomar, né? Como eu te disse, Flávia, os cuidados são os mesmos. O que a gente tem que fazer é só reforçar. Não saiu nenhuma legislação nova, nenhuma uma nota técnica que mude os procedimentos que até então já eram implantados dentro dos serviços de alimentação. O que a gente tem que fazer, como eu disse, é só reforçar esses cuidados. Então, assim, acho que o cuidado básico é assim, olhar para a saúde do seu colaborador.
como que está a saúde dele, né? A gente tem os exames básicos, que são o ASO, o coproparasitológico, parasitológico, devem continuar, têm que ser feitos, não podem deixar que esses exames fiquem vencidos. Não, a saúde do colaborador é essencial. Então, observar também se o seu colaborador apresenta algum sintoma de gripe ou do próprio Covid mesmo, febre, tosse. E isso é uma recomendação que a gente já fazia anteriormente. Está com sintoma de gripe, com coriza, com tosse, vamos afastar esse colaborador, porque é uma pessoa que pode trazer, né, algum risco ali para aquele alimento. O que é importante falar é que o Covid, o vírus, ele não é transmitido por alimento, tá? Não é, por exemplo, que uma salmonela ou uma hepatite, que é um vírus, a hepatite, né? O vírus da hepatite, sim, ele é transmitido por alimento, principalmente na água. O vírus do Covid-19, ele não é transmitido por alimento. Não tem nenhum estudo científico que comprove essa transmissão. A transmissão desse vírus é via contato, né? Então, o contato de uma mão suja, de alguém contaminado, contato de uma embalagem, de um balcão, contato de uma bag, de um entregador, enfim, várias coisas, tá? Mas não por alimento. O alimento não vai transmitir o Covid. Então, a saúde do colaborador é essencial. Então, manter em dia todos os ASOS, todos os exames complementares e observar no dia a dia também se algum desses colaboradores apresenta algum sintoma de gripe, tosse, resfriado, febre e assim por diante. Certo. Em termos de produtos, né, todo mundo fala muito em álcool gel agora, né, tanto que deu até falta aí no mercado de álcool gel, deu um superfaturamento em questão de preço, de tudo mais, mas na cozinha especificamente, até por questão de ser inflamável e tal, o que pode ser usado ou deve ser usado na cozinha especificamente? Bom, puxando o gancho aí dos colaboradores, então assim, dentro da cozinha, que já era também um básico, né? A gente precisa ter um sabonete antisséptico. É obrigatório, na verdade, todo serviço de alimentação ter uma pia exclusiva de lavagem das mãos. Então, não vale lavar a mão na mesma pia ali onde tem louça, onde tem panela. Não, é uma pia exclusiva de lavagem das mãos, que a gente até orienta que seja uma pia onde a gente não tenha contato com a torneira, né, que seja por acionamento automático ou acionamento de pés, pernas, joelhos, tem várias desse tipo. Então, nessa área de lavagem das mãos, nessa pia, né, a gente tem que ter um sabonete antisséptico ou um sabonete neutro, que não pode ter odor. Dentro da cozinha, nenhum produto pode ter odor. Então, um sabonete neutro, que aí eu finalizo a lavagem das minhas mãos quando eu utilizo o sabonete neutro, com álcool 70% em gel. Se eu tenho sabonete antisséptico, ele já faz as duas funções em um único produto. Então, ele limpa e ele faz a desinfecção. Por isso, ele é um sabonete antisséptico, tá? Quando a gente lava as mãos, a gente mata parte das bactérias, né? A gente não mata todas as bactérias. A gente não consegue esterilizar as nossas mãos. Eu consigo matar parte das minhas bactérias, tá? Que elas têm um tempo, bactérias e vírus. O vírus, ele não necessariamente precisa utilizar o sabonete antisséptico. Ele consegue ser eliminado das nossas mãos com sabonete neutro, tá? Então, por isso que muitas pessoas, né, de Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, acaba falando, usar sabonete neutro. Ok. E finaliza com o álcool 70%, tá? Então, esse para os colaboradores. Usar sempre o papel toalha de primeiro uso. A gente não pode usar dentro da cozinha papel toalha que seja reciclado, tá? Tem que ser sempre o de primeiro uso. Para desinfecção, lembre, a gente sempre faz desinfecção. Dentro da cozinha, a não ser que seja uma cozinha hospitalar, é difícil a gente fazer esterilização. Né? Então, a gente fala de desinfecção. Para eu ter um ambiente higienizado, ou seja, limpo e desinfetado, eu preciso usar o detergente neutro para limpeza, também sem odor nenhum, e tem que ser o neutro. Isso tanto para louças, utensílios e equipamentos. E eu tenho que usar algum desinfetante, que pode ser um cloro, então o hipoclorito de sódio, ou o álcool 70. A gente tem outros tipos de desinfetantes no mercado, tipo o quaternário de amônia, mas isso é muito específico para alguns outros serviços, como, por exemplo, açougue, né, abatedor, que não é o caso aqui específico. Cozinha, a gente pode usar o hipoclorito e o álcool 70 na forma líquida. Tá? Então, sempre limpa
com detergente neutro e finaliza com a desinfecção utilizando cloro. Quando eu utilizo cloro, eu preciso enxaguar. E quando eu uso o álcool 70%, eu posso deixar ele secar naturalmente, porque o álcool evapora. E aí, tendo esses dois processos juntos, eu tenho a minha área higienizada, tá? Então, isso serve tanto para a cozinha, quanto para os entregadores, tanto para os balcões de takeaway. Enfim, a cozinha inteira tem que passar por esse processo, na abertura, durante os processos, a cada troca de tarefa e na finalização da minha cozinha. Tá. Isso também, novamente, independente de Covid, né? Isso faz parte da higienização do dia a dia. Independente do Covid, tá? É o que Esse todo mundo espera do restaurante. Claro, com certeza. E aí, a parte de uniformes, né? A limpeza e desinfecção desses uniformes, né? Para essa, lógico, também a gente sabe que tem que ser no dia a dia, mas tem alguma coisa específica relacionada a vírus? Como é que funciona? A gente sabe, como eu disse, o Covid não contamina, não é transmitido por alimentos, mas por contato sim. Então, hoje mais do que nunca, a higiene pessoal do seu colaborador é fundamental. Então, assim, e a gente vê muito ainda na rua, mesmo nessa época de Covid, a gente está aqui em Pinheiros, eu vim aqui para o escritório, eu passando na rua, eu vi várias pessoas de cozinha andando de uniforme, de doma, né? Então, assim, não pode. Eu falo que quando a gente vai dar treinamento para os nossos clientes, que a cozinha é como se fosse um centro cirúrgico. Quando você vai adentrar a cozinha, você tem que se paramentar. Então, você chega no seu local de trabalho, e isso é muito importante agora nesse momento de Covid, a gente está orientando bastante os nossos clientes a isso. Então, assim, funcionário chegou da rua, tem que tomar banho. Então, vai tomar banho, chega um pouquinho antes, né? Para não dar em cima do horário, para não ficar muita gente ali. Mas, assim, tem que tomar banho, tem que trocar de roupa inteira. Blusa, calça, sapato, meia. Porque a maioria das pessoas vem ou de transporte público, ou dentro do nosso carro, ou de bicicleta, ou a pé. E nesse trajeto, a gente não sabe o que colou ali na gente, o que colou na nossa roupa, né? Então, é importante que a gente reforce essa entrada dos colaboradores com banho e troca de roupa. E a roupa, o uniforme, deve ser só usado dentro da cozinha. Não é para dar rolê, não é para ficar dando volta com o uniforme, tá? E a lavagem. Então, assim, ou o restaurante assume essa lavagem, ou então a gente orienta esse colaborador de como deve ser feita essa lavagem das roupas, né, dos uniformes dentro de casa. E aí, partindo do princípio que o colaborador vai higienizar essa roupa em casa, ele mesmo, qual que é a melhor orientação, né, em termos de higienização, né, de lavagem, enfim? Não é todo mundo que tem secadora, né? Então, assim, secadora seria o melhor dos mundos, porque a roupa já sai quentinha ali, termo-desinfectada e tá ótimo. Mas, assim, lavar normal... Oi, deu um tilt aqui. Lavar na... Travei. Máquina de lavar roupa normal, pode secar no varal. Mas e fora? Se tiver a possibilidade de ser dentro de casa também, não tem problema. E o importante depois é usar o ferro para passar essa roupa, porque aí a gente vai fazer a termodesinfecção com a temperatura alta do ferro. Passa, coloca num saquinho que não seja de supermercado, porque o saquinho de supermercado é super contaminado, ou numa sacolinha de pano, também limpinha, guarda e leva pro local de trabalho e se troca dentro ali do banheiro, então do local apropriado ali, né? Tá? Certo. Fugiu o nome. Vestiário. Vestiário. Isso. Aí, a questão de uso de luvas, né? A gente está vendo bastante, a gente sabe que a Anvisa já tem algumas regulamentações relacionadas, né? Algumas coisas relacionadas ao uso de luvas no dia a dia. Só que existe um boom. Hoje em dia a gente vê gente na rua usando luva. Nossa. Outro dia eu vi uma moça no ponto de ônibus mexendo no celular usando a luva. De luva. Aí depois tem que guardar o celular, né? Guarda na bolsa, a luva, enfim. Então, qual que é a orientação em relação ao uso das luvas, né? É isso que você falou. As pessoas às vezes usam luva, mas só usam a luva para não sujar a mão, porque a luva é um meio de contaminação se ela não usada corretamente. Então, o que a gente fala de luva para serviço de alimentação?
Primeiro que a gente vê muitos lugares usando luva na área quente. Então a galera tá na chapa fazendo hambúrguer, fritando batatinha usando luva. Não Que é pode. super A perigoso. única luva que pode ser usada no calor é luva térmica, né? E não, as térmicas não podem ir direto pro fogo ali, porque também podem pegar fogo. Então tem que tomar cuidado, né? Porque essas aí são os EPIs, os equipamentos de proteção individual. As luvas térmicas, as luvas descartáveis, a gente recomenda em que momento? Por exemplo, tem vários. Eu vou soltar vários hambúrgueres e vou pôr vários piques em cima. Eu posso pôr a luva. Antes de pôr a luva, eu tenho que lavar minha mão. Porque eu toco na luva ao calçar a minha luva nas mãos. Eu toco. Certo. Porque eu calço as minhas luvas, porciono, vou pôr os piques em todos os meus hambúrgueres, fecho os hambúrgueres, terminei o procedimento, tiro a minha luva, descarto e lavo a mão novamente. Tá? Usar a luva para sair de casa, para porcionar. Tem gente que vai até no banheiro com a luva em restaurante. Eu já vi isso. Mexe no dinheiro com a luva, depois vai manipular. Então, assim, é melhor a gente criar o hábito de lavar as mãos sempre do que ficar usando luva. Né? Então, assim, coloca um timer lá para os seus colaboradores. A gente tem até essa dinâmica dentro de restaurante. Assim, deu 20 minutos, toca o timer, vai lavar a mão, né? Porque é o tempo que os micro-organismos ali ficam numa quantidade que não seja perigosa. Vai lá, lava a mão. Crie esse hábito. O brasileiro não tem o hábito de lavar a mão. Não tem o hábito. E quando lava de qualquer jeito, né? Ou então lava de qualquer jeito. A água tá fria, hoje tá frio. Lava só as pontinhas do dedo ali. Não, é a mesma coisa do uniforme. É como um médico entrando no centro cirúrgico. A gente, todo mundo já viu vídeo de médico lavando as mãos no centro cirúrgico. Então, é mãos, antebraços, e lavar bem, com bastante carinho, no vão dos dedos, na ponta dos dedos, nessas partes que são mais esquecidas, no punho. E aí, então, entrar para o trabalho. Né? Tem várias pessoas, a gente até falava isso já na cozinha, cantar uma música, cantar parabéns a você, parabéns que dá mais ou menos o tempo ali de lavagem das mãos, né? Então, usar luva só em caso muito específico. Ou então, a gente vai ter que trocar a luva a cada troca de tarefa. Então, assim, tô com a minha luva, cocei o nariz, tem que trocar a luva. Aí vou lá, lavo a mão, troco a luva, ponho a luva. Então, é melhor a gente estar sempre com o hábito de lavar as mãos, ao invés de ficar usando luva. Outra coisa importante também para falar, Flávia, é que às vezes as pessoas não lavam as mãos e usam o álcool gel. Não adianta. Tem que lavar as mãos sempre. Inclusive, quando a gente usa muito álcool gel na mão, não sei se vocês já perceberam isso, as mãos ficam com uma película. Você já reparou? Fica até um pouco viscoso. Então, essa viscosidade nas mãos, ela acaba até aderindo mais os micro-organismos. Então, não é só usar o álcool 70. A gente também tem que lavar as mãos. Então, eu chego em casa, lavo a mão. Cheguei no meu trabalho, lavo a mão. E dentro da cozinha, pelo menos de 20 em 20 minutos, a gente tem que lavar a mão. Se dentro desses 20 em 20 minutos você mexeu no lixo, alguma coisa muito mais perigosa, tem que lavar a mão novamente. Entendi. Tá. Legal. E aí, uma questão que o pessoal agora, de um modo geral, também é a questão do uso de máscaras, né? Isso para a gente em casa, para as pessoas no restaurante, para os donos de restaurante, fica uma polêmica em relação ao uso de máscara. E aí, né? Quando usar, como usar, que tipo usar, quando trocar, enfim. Então, vamos lá. A nossa legislação, então a gente tem, aqui em São Paulo, a gente tem a legislação municipal e estadual. A nossa legislação estadual, ela proibia o uso de máscara nasobucal, porque a máscara, da mesma maneira que a luva, se não usada com coerência, ela é um veículo de contaminação. Não houve também nenhuma nova resolução, nenhuma nova legislação, nenhuma nota técnica da Anvisa que obrigasse a utilização de máscaras em serviço de alimentação, até o momento, tá? E eu acho muito difícil que aprove, porque todo mundo que trabalha com alimentação sabe o quanto é perigoso a utilização errada de máscara, assim como a de luva, tá? Então, né, nenhuma legislação, nem nessas notas técnicas da vigilância sanitária, que depois, se você quiser, a gente pode disponibilizar aí no Stories, não sei, onde a gente pode passar para quem estiver assistindo a gente, essas notas técnicas da vigilância sanitária,
que não fala nada. Não é obrigatório usar dentro da cozinha máscara, tá? Então, assim, e se for usar, que ao meu ver e ao ver de muitos profissionais também da área de nutrição, a gente acha que essas trocas de máscara sejam feitas periodicamente. Como? Se seu funcionário mexeu na máscara, ele tem que lavar a mão e ele tem que trocar a luva, tá? E a máscara, né? Então, assim, se você for usar a máscara, é usar a máscara e deixar ela lá. Eu acho um pouco arriscado essa utilização de máscaras caseiras. A gente não sabe como a pessoa higienizou, como a pessoa limpou, onde ela estendeu, ela desinfetou. Pode ser um veículo de contaminação maior, né? Então, dentro da cozinha, a gente está orientando os nossos clientes que não utilizem a máscara, por ser um veículo de contaminação muito grande, né? Não sei se a gente faz muita suave. O que é suave? Suave é um teste para a gente ver a superfície do local, ou das mãos, ou dos utensílios, ou do equipamento. A grande maioria dos testes de suaves que a gente faz, tanto de máscara quanto de mãos, dá contaminado. Então, assim, tomem cuidado com a utilização de luvas e de máscaras, tá? Então, assim, se você optar... Porque, assim, eu tenho os clientes que chegam para mim e falam, Fabiana, tem cliente que chega aqui e fala que a gente é irresponsável de não estar usando luva. Então, até que a gente fez até uns panfletinhos, né, uns bannerzinhos, para os clientes colocarem, né, principalmente ali na parte de takeaway, mostrando o porquê não se deve usar máscara, né? E quais são os outros cuidados maiores. Às vezes ele é muito mais responsável, quem não está usando máscara, do que aquele que está usando máscara. Porque tanto a máscara quanto a luva nos dá uma falsa ideia de segurança, tá? E algumas máscaras também, a trama do tecido, ela é maior do que o tamanho do vírus. Então o vírus acaba passando, tá? E outra coisa ruim, quando a gente usa máscara, a gente fica respirando CO2, né? Não existe muita troca gasosa. Existe troca, mas bem pequena. Então, você começa a inalar o CO2 ali que você está, né, expelindo, e aí você começa a ficar com tosse, incômodo. Então, o uso da máscara tem que ser com muita parcimônia, com muito cuidado e de uma forma muito correta. Senão, ela acaba sendo um veículo de contaminação. Não só para o Covid, como a gente disse lá no começo, mas para as DTAs, que são as doenças transmitidas por alimento, tá? Porque hoje os clientes acabam tendo essa, como você falou, né? Essa falsa ilusão de que o cara tá de máscara, tá seguro, né? E não tá. Então, talvez seja interessante ter essa comunicação relacionada à máscara no local de takeaway, onde o cliente vai ter o acesso para poder retirar, e para que ele entenda ou que ele seja informado que nem sempre, né? Porque, e às vezes o próprio cliente está indo de máscara, às vezes ele indo de máscara, se tiver higienizada corretamente, ele estiver fazendo o uso correto, não tem porquê também ele precisar ou achar que o funcionário do estabelecimento tenha que estar de máscara também. Né? Isso que eu acho que é importante também, Flávia, falar que isso é para serviço de alimentação. Na rua, em outros estabelecimentos, se vocês quiserem usar, ok. Também não existe nenhuma obrigatoriedade, né? Eu faço parte de um grupo aqui de Pinheiros, de uma das participantes escreveu assim, gente, fui no supermercado tal e a galera estava toda sem máscara, não é obrigado a usar máscara? Não é obrigado a usar máscara. Nem dentro da cozinha e nem para as pessoas que circulam na rua, né? Isso, o que foi sugerido a utilização de máscara, mas não existe uma obrigatoriedade aqui em São Paulo, pelo menos. Aqui em São Paulo. Campinas, se eu não me engano, Bahia, já existe uma obrigatoriedade. Não existe essa obrigatoriedade das pessoas que... Campinas, se eu não me engano, se eu não me engano, fez um decreto obrigando o uso de máscara. Mas também, se não tiver orientação correta, né, não quer dizer nada, né? Mas é isso, né, Flávia? É uma situação muito nova pra gente, né? Então, daqui a pouco, usa máscara. Não usa máscara. Tira a máscara, põe a máscara. Então, a gente fica meio perdido, porque é uma situação nova para todo mundo, né? Mas dentro da cozinha, onde a gente tem o embasamento, a gente já tem legislações, estudos de muito tempo, então, viu-se que
o mais interessante não é a utilização de máscara. Tá, ótimo. Independente do Covid ou não, a situação é essa. E aí, Fabi, uma preocupação, né, da garantia do seu delivery, né, do nosso cliente, enfim, dos restaurantes que estão assistindo a gente, de como garantir que esse delivery seja mais seguro, né? A gente já falou bastante, mas o que você acha que possa garantir essa segurança? Então, nos deliveries, assim, eu vou falar um pouco a favor da minha categoria agora. Muitos restaurantes acabaram por conta do custo e do movimento todo, né, que está acontecendo, ou diminuir as visitas da consultoria ou por um tempo dar uma parada, né? E às vezes isso faz com que os funcionários deem uma relaxada, tá? Então a gente tinha um cliente que não estava no nosso escopo agora e ele voltou porque ele achou importante, estava sentindo a necessidade. A hora que a gente chegou lá, meu Deus do céu, sabe? Então assim, é importante que tenha esse acompanhamento, por mais que apertado que seja, putz, negocia, faz alguma coisa, mas não deixe de lado. Eu não estou defendendo só as nutris, não. É importante mesmo, sabe? A gente vê a diferença daquele restaurante que tem e do que não tem. Até porque o proprietário também está ali, mas não é a função dele essa. Tem muitas outras coisas preocupantes que ele tem que pensar. Então, eu acho que é importante, mesmo quem esteja na operação de delivery, a gente está com vários clientes com operação de delivery, que mantenham essa consultoria, ou se não tem, que procurem e negociem um valor legal, porque é uma operação nova para alguns restaurantes. Eu posso dizer que para a grande maioria deles é uma operação nova. Os que já têm delivery já estão tranquilos, mas o que não estão é uma operação diferente, né? Então, eu acho que esse é um primeiro passo, rever os procedimentos que estão acontecendo ali no momento do delivery, ver embalagem, porque às vezes eu peço também, eu vejo umas embalagens horrorosas, então assim, veja se essa embalagem ela é apropriada para alimento, né? Se ela fica boa ali na hora que chega para o cliente, se não vai deteriorar o alimento, né? E algumas orientações também de como, por exemplo, se pedir uma comida congelada, como reconstituir esse alimento para que ele fique gostoso? Eu aqueço no forno, no micro-ondas, se essa embalagem pode ir no micro-ondas. Outro dia eu pedi uma, veio congelada, e eu pus no micro-ondas, a embalagem torrou. Não, e sério, ela derreteu e ficou desse tamanho. Eu falei, gente, como é que a pessoa não me explica que a minha embalagem, que é congelada, não pode, eu tenho que tirar? Eu fiquei meio sem entender, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. E eu acho que uma coisa também que eu bato muito na técnica, que eu tenho visto demais, é a higiene dos entregadores. Porque assim, gente, não adianta nada manter a nutricionista lá dentro, não adianta nada ter todos os produtos de desinfecção, de limpeza bacana lá dentro, funcionário zero bala com uniforme, todo mundo bonitinho. Se a hora que o alimento sai do seu restaurante, ele entra numa bag suja, ele vai numa bag que foi colocada no chão, né? Ele vai com o entregador que não tem onde higienizar as mãos, onde limpar a mão. Aí entraria o álcool 70. Por que não o entregador ficar com o álcool 70, né? Só que aí a gente também não sabe muito de quem que é essa responsabilidade. É do entregador, é da plataforma de delivery, né? Mas é importante, sim, que as empresas que contratem, né, os restaurantes, deem uma olhada nos entregadores. A gente fez alguns treinamentos com clientes nossos que têm entregadores próprios. Foi o máximo, foi incrível. Eles se sentiram super valorizados e o restaurante disponibilizou ali uma esponjinha, um detergente neutro, um Perfex, né, aqueles papéis descartáveis, e álcool 70 líquido no borrifador para que eles higienizem as suas bags. E orientamos também que as bags não devem ser colocadas no chão, porque assim, muitos desses entregadores, essas bags, são embalagens secundárias ou terciárias de alimento, né? Então, o alimento entra em contato indiretamente com essa bag. Então, ela precisa estar higienizada. Na legislação, né, a gente tem os cuidados básicos para transporte de alimentos. O transporte de alimentos também se estendem ao entregador, ao motoboy, né? A essas plataformas de entrega de delivery. Então, assim, o cuidado é o mesmo, né? Eu tô até tentando, assim, montar uma ação, gente, Rappi, Log, seja lá, iFood, Uber Eats,
vocês têm que fazer um treinamento com essa galera. Eles precisam, né? Ah, não sabem? Não, eles não sabem, eles não são da área, né? Então, E tem muitos. E tem muitos entregadores, eu acho, que estão recorrendo a ser entregadores nesse momento. Exatamente. Né? Porque tá tudo fechado, muitos, né, perderam emprego, aconteceram empresas onde trabalhavam fecharam, enfim. Exatamente. E acaba recorrendo a isso como uma forma de renda. Agora, será que, pensando assim, você falou que não sabe se a responsabilidade, né? Por exemplo, eu tenho um negócio e o iFood que entrega, né, para mim, faz as minhas entregas. Será que não seria bacana eu, como empresária, fazer um esquema de higienização dessas bags quando o entregador chega? Pelo menos eu garanto que a entrega que ele vai fazer do meu estabelecimento, embora às vezes pode ser uma só na noite, mas que vai estar ali segura. No trajeto, vai ser segura no trajeto do meu restaurante até lá. Com certeza. Embora... A gente fez algumas ações também com o pessoal de fora, dos terceirizados. Então, a gente também deixou um folhetinho explicativo ali, um informativo dos cuidados que eles têm que ter, né, ao entregar. Porque muitos até aí meio entravam. A gente tem uma cliente que faz bolo, uma confeiteira, e ela vende bolo à beça, assim, também vende torta com salada na hora do almoço. E os entregadores, às vezes, entravam na produção. Não, filhinho, não. A gente pôs uma barreira, não pode entrar. Né? Então, a gente colocou ali um formativo de quais os cuidados que eles têm que ter. E foi super bacana. Eu conversei com eles. Assim, ó, não põe no chão. Putz, como é que eu faço? Porque às vezes não sabem. Então, achar que pôr no chão ali, tá beleza. Né? E as pessoas reparam, né? E sobre a bag, Fabi, qual que é a melhor forma de fazer essa higienização? Pensando que o nosso cliente vai higienizar, né, a bag do entregador para garantir a segurança do produto dele, né? Então, vai passar um detergentezinho com uma esponjinha, porque as bags geralmente são de isopor. Laminadas, né? Aí, então, tem essa capa, né, laminada, prateada em volta. Então, assim, pega uma esponjinha úmida, não precisa pôr um monte de detergente, com um pouquinho de água, esfrega ali, pega o pano descartável, passa nessa bag e finaliza borrifando o álcool 70. Não precisa enxaguar e não precisa passar pano nenhum, né? Finaliza, borrifa o álcool 70 e pode ir fazer entrega. Esses são os cuidados super rápido, básicos. Né? É bem tranquilo, né? Se disponibilizar ali uma esponjinha e um detergente que já tem, não vai te gerar muito custo, né? Muito pelo contrário, pode trazer mais cliente ainda e falar, pô, a bag do fulano estava super limpinha, né? Então, acho que vale a pena, assim, pequeno investimento. Uma das coisas que a gente frisou e vem frisando bastante com os nossos clientes, na própria live que teve sobre o delivery, foi justamente isso, de passar para o cliente uma segurança, né, de higiene, de boas práticas na manipulação, enfim. E com certeza a bag que o entregador vai usar faz parte disso tudo, né? É super importante. Né? Com certeza. Agora, Fabi, eu acho que isso a gente está falando, né? Falamos até agora já por 30 minutos aí sobre a situação atual, né? O que é o ideal, como fazer. E o futuro? Daqui uns dias né? Se Deus quiser, em breve essa quarentena deve chegar ao fim, né? Enfim, a gente deve começar a voltar aos poucos, né? A nossa vida normal. E os restaurantes de buffet e self-service aí no futuro, como é que vai ser? Né? Ou como... Eu sei que a gente não consegue fazer uma previsão futura, óbvio, né? A gente não consegue bater o martelo e falar, vai ser assim daqui para frente. Mas a tendência talvez é que as pessoas tenham um pouco de receio, né? Então, como que esses restaurantes, os buffets e o self-service, eles devem, o quilo, né? Eles devem se montar, se programar para esse retorno, né? Se estruturar, essa é a palavra, estruturar. Eu acho assim, mas as coisas vão mudar, mais para frente vai retomar, né, e tudo mais. Mas eu até vi agora há pouco no LinkedIn, antes da gente entrar, que o Dória parece que depois, no dia 11 de maio, vai liberar gradualmente, né? Então a gente está próximo que isso aconteça e a gente espera muito que os restaurantes também estejam nessa liberação aí. Né? E eu acho que alguns cuidados básicos, assim, então, por exemplo, o serviço self-service, a gente vai ter que isolar mais do cliente que for passar ali,
esse cliente não vai poder mais se servir. Eu acredito, a gente vai ter que ter alguém que faça esse serviço de servir, que já é meio comum em restaurante industrial, né? Restaurante de dentro da empresa. Então, tem alguém que fica ali porcionando. Ou então, criar algumas barreiras onde tem alguém por dentro ali servindo. A gente tem um cliente que monta salada, tudo bem que são bowls, mas assim, a pessoa passa, é como se fosse um self-service, mas quem serve é o cliente, o funcionário que está lá dentro. Então, você fala, eu quero alface, aí ele vai pondo no bowl ali. Então, é um self-service, mas que quem monta é o meu colaborador ali para o meu cliente, né? Então, eu acredito que essas são algumas das maneiras. E quem tiver um buffet que não consegue, eu acho que tem que criar alguns pratos à la carte, com certeza, porque os clientes vão pedir, né? A pessoa vai ficar um pouco mais criterioso. Isso vai passar, vai voltar ao normal, eu acredito. Mas enquanto tiver esse temor todo diante desse vírus, a gente vai ter que adequar algumas coisas sim. E aí que eu acho que a gente tem que se reinventar, ter ideia, entra no Pinterest, vê restaurante, lembra de viagem quando você foi, como é que era aquele restaurante. Enfim, a gente tem que buscar ideia junto com o profissional de nutrição, que às vezes tem ideia, ou junto com o seu gestor. Eu acho que a equipe tem que escutar a equipe. Putz, galera, como vocês acham que a gente pode fazer? Porque às vezes o funcionário tem uma ideia bacana para a gente poder movimentar e não ficar parado, né? Talvez até pensar em alguma coisa na manipulação do menu, né? Do cardápio escrito, né? Porque se você for ver que as pessoas estão tocando aquilo, normalmente são plastificados, são de material que todo mundo chega e pega. Não sei se descartáveis ou tem uma TV com cardápio para a pessoa. Alguma coisa que seja fácil de você higienizar, né? A gente tem um cliente que são pizzarias, então antes a gente deixava na mesa, né? Antes de entrar a proibição, né? Deixava na mesa, então a gente não deixou mais prato, nem talher, tudo que for entregar ao cliente, passar o álcool 70 ali próximo do cliente para que ele veja. Então essas ações vão ter que ser muito mais aparentes. Antes a gente já fazia, né? Mas o cliente não tinha esse conhecimento e a gente também não achava, putz, vamos fazer na frente do cliente. Mas hoje o cliente vai ser muito mais criterioso. Ele vai cobrar muito mais sobre as boas dentro de um restaurante, de uma confeitaria, seja lá, um serviço de alimentação, do que antes, né? Muito mais. E aí, em relação ao ambiente, você acha que no futuro aí, né, quando isso retornar, a questão de ar-condicionado, você deixar ligado, o ambiente fechado, o ambiente aberto, o que é o mais aconselhável, você acha? Eu acho que o ambiente, eu acho até que quando tudo isso voltar, eu acho que vão se aconselhar mais ficar em ambientes abertos, né? Ao invés de ar-condicionado, todo mundo fechado. E se for nesse local fechado, tudo que esteja onde bom distanciamento, porque a gente sabe que tem uns restaurantes que você escuta a conversa do lado ali, né? Você está quase almoçando, jantando junto com a pessoa. Então, você isso vai acabar. Né? Ai, que eu acho ótimo, porque cá entre nós eu detestava ficar grudado em alguém, né? Mas tudo bem. Às vezes a gente tem algum assunto para falar também, então eu acho que isso vai acabar um pouco, então vai ter que ser distanciamento. E a gente já tinha também, nessa parte de controle higiênico sanitário, o cuidado com a periodicidade da limpeza de ares condicionados. Então agora a gente vai pegar muito mais ainda no pé. Então tem que ter o certificado, tem que fazer rápido, tem que ter uma periodicidade, não tem nenhuma definida, mas a gente vai ter que definir, olha, vai ter que fazer de 3 em 3 meses, né, para a gente ver como é que está esse ar-condicionado. A manutenção desses equipamentos a gente vai ter que ter um cuidado bem maior ainda, mais do que a gente já tinha, agora vai ter que ser embora já exista também uma legislação sobre isso, né? Se todo mundo seguisse, talvez não fosse não tava ter essa loucura. Mas é bom, porque agora o pessoal vai dar um valor ali maior a tudo que a gente já pegava no pé, entre aspas, de que era importante fazer, né? Porque quando a gente cuida da segurança dos alimentos do restaurante, na verdade, a gente está cuidando do cliente. A gente está cuidando do cliente, a gente está cuidando da saúde do funcionário, né? Porque a gente também tem que tomar cuidado com a saúde do funcionário, do alimento que ele vai consumir ali, porque é ele que vai trabalhar para fazer refeição ali para todo mundo, né? Então, exatamente. Acho que é importante a gente cuidar da saúde sempre, não só nesse momento de Covid, mas eu acho que ele veio para mostrar ainda mais, alertar ainda mais as pessoas que é importante esse cuidado dentro da cozinha. A gente precisa garantir alimentos seguros sempre, independente da Covid.
Com certeza. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir para pergunta, ver se alguém tem pergunta para enviar. Deixa eu desbloquear aqui e ativar os comentários. Ver se alguém quer perguntar alguma coisa. Já me mandaram por WhatsApp aqui uma pergunta. A gente tem clientes que estão fazendo, e não só nossos clientes, mas eu tenho visto bastante na parte tenho acompanhado bastante, né, o delivery de muitos lugares, que eles estão mandando coisas já para, por exemplo, o cliente porciona, ele serve dadinho de tapioca, um exemplo, né? Então ele porciona isso e manda congelado para o cliente, como você falou agora há pouco também, que você pediu uma coisa congelada e tudo mais. Então você já tem alguns bares, alguns botecos, alguns restaurantes que estão enviando essas porções congeladas e o cliente finaliza em casa. É importante verificar para mandar forma de preparo, período de validade, quais as informações que são importantes constar para poder mandar para lá, né? Então, a delivery a gente não tem uma obrigatoriedade de ter rotulagem nutricional, mas é importante sim que a gente tenha esse cuidado de entregar como eu reconstituo forno, micro-ondas, geladeira, o consumo imediato, quanto tempo eu posso guardar dentro do meu freezer. Então, esses alimentos que venham congelados, é importante que tenha toda essa rotulagem aí nutricional, inclusive essa parte de validade. Tá. E tem uma pessoa perguntando aqui, quanto à orientação para clientes, como em displays de mesa, por exemplo, você acha válido esse tipo de orientação? E que tipo de orientação, né? Acho que de manipulação, pelo que eu entendi, de ter na mesa alguma coisa para o cliente se proteger, né? Sim, eu acho que aí cabe orientações interessantes, como a gente falou lá no takeaway, da máscara, orientações de lavagem das mãos, pedir para os clientes alguns cuidados, né? Eu acho que vale sim, a comunicação no display é bacana, né? Até em como eu tinha um cliente que a gente atendia que é buffet também, e ele pedia para a gente fazer orientações nutricionais em cima do display, sim, né? É um restaurante mais comercialzão, era de segunda a sexta-feira, só horário do almoço. Então, a gente punha algumas dicasinhas, né? Que eu acho que é interessante. E acho que também no retorno, né? A questão de lavar, principalmente lavagem de mãos, como você já falou antes, né? As pessoas nem sempre têm o hábito de lavar a mão corretamente ou na frequência que precisa, no nosso dia a dia mesmo, né? Não só os funcionários, mas de ter no espaço, acho que dos restaurantes, ter mais acesso, ter pias mais acessíveis ou que estejam mais ao alcance do cliente, né? Que ele não precise ir lá. Às vezes você tem um toalete com uma pia, que aí isso acho que vai ter que ser incentivado, né? Que o cliente lave mais a mão quando voltarem os restaurantes, né? Ter uma pia do lado de fora ali para o cliente lavar a mão, não necessariamente em todo lugar tem, hoje em dia já tem muitos restaurantes que já fazem isso, né? Mas deixar uma pia um acesso mais fácil ali para o cliente lavar as mãos é importante. Deixar um sabonete neutro ali, bacana, disponível um álcool 70, que é o que está acontecendo, por exemplo, no supermercado, né? Você vai no supermercado, tem uma pessoa aí que fica do lado do carrinho com álcool 70, borrifando ali, passando um paninho. É isso, a gente vai ter que se adequar em algumas coisas. E eu acho que esses procedimentos que hoje a gente pode achar, daqui a um tempo eles vão ficar meio obsoletos e vão acabar se perdendo, né? Então, o ideal seria que o ideal é que isso virasse uma rotina cada vez maior e não que as pessoas se acomodassem e deixassem de fazer. Né? Então, esses cuidados acho que sempre vão ter que existir. Eu acho que eles vão se perder, mas eu espero de verdade que não se percam e que as pessoas continuem dando tanto esse valor para as boas práticas, né, nos alimentos como está se dando hoje. Eu acho que é de grande valia, assim. Não é porque eu tenho negócio de gestão de segurança, não, mas eu acho que sempre achei importante, por isso que a gente investiu nisso, né? Claro, e isso é muito importante realmente, e agora está mais evidente ainda, né? E travou. Minha bateria deu uma coisa aqui para carregar. Não, eu imagino que até a internet esteja sobrecarregada, né? Tá todo mundo trabalhando em casa, consumindo muito mais dados do que o normal, né? Bom, o que tinha de pergunta aqui que as pessoas fizeram, eu fui fazendo, né, ao longo da nossa conversa também. Eu acho que
ficou claro. Não sei se dá mais uns minutinhos para ver se alguém tem mais alguma pergunta para fazer, agora que a gente abriu, né, as perguntas pelo Instagram aqui, né? Agora eu tô vendo também as perguntas. Ah, você também tá vendo? A gente ia tirar para não ficar na sua cara, né? Mas a Beth aqui é minha sócia lá em João Pessoa, porque a Chofinutri também está em João Pessoa. E lá em João Pessoa já tem um decreto de obrigatoriedade de usar máscaras dentro do serviço de alimentação, né? E aí é importante que seja... Então, o que eu acho às vezes também é que tem alguns lugares, eu não sei, mas eu tenho a impressão que, como você falou, é tudo muito novo, né? Então, assim, precisa usar máscara. Então, algumas cidades já saíram soltando decreto de obrigatoriedade do uso de máscara e tudo mais, mas assim, mais para criar um decreto e para ter alguma coisa relacionada a isso, né? E não necessariamente com uma pesquisa, com um estudo do porquê com embasamento técnico, Exatamente, né? Eu acho que né, a gente estava conversando bastante, a Beth trocando isso. É importante, tipo, então vamos assim, vamos reforçar, galera, vamos lavar a mão, né? A gente até brincou. Fica lá na cozinha meia hora e conta quanto tempo a Flávia pôs a mão no rosto enquanto ela estava usando a máscara, sabe? Até gravo. Eu falei para ela, vamos gravar, viu? Quanto tempo eles põem a mão no rosto? Quanto, né? Para mostrar, olha, gente, tá vendo? Vocês devem usar máscara, mas olha quantos movimentos errados vocês fizeram. Né? Então, mas eu acho que isso tudo, né, se com o tempo, né, isso se mostrar como uma obrigatoriedade, eu acho, dentro das cozinhas, dos bares, enfim, eu acho que com o tempo as pessoas também vão criar essa rotina de não passar a mão no rosto, né? Porque com o tempo você cria uma memória muscular, né? Porque é tudo muito automático, é que nem dirigir, né? Durante muito tempo você fica prestando atenção no que você vai fazer. Com o tempo, isso você faz sozinho. Né? É automático. Então é a mesma coisa dentro da cozinha, quer dizer, a gente sabe que não pode ficar falando enquanto se manipula alimento, aquela conversa em cima. Com o tempo você vai perdendo esses hábitos ruins, né? E você vai adquirindo novos hábitos, né? A mesma coisa em relação ao uso da máscara, pôr a mão no rosto, passar a mão no olho. Às vezes a gente conversando entre a gente, você passa a mão no olho, no rosto, no nariz, sei lá. Quantas vezes a gente já não ficou, né? Mexe no nariz, mexe no cabelo, mexe não sei o quê. E na cozinha também, Flávia, eu acho que é importante a gente falar que quando você tá de máscara, mas você tá na rua, dentro do carro. Agora, dentro da cozinha, onde existe um desconforto térmico gigantesco, nenhuma cozinha é fresquinha, vamos combinar, né? Exatamente. Nenhuma cozinha é fresquinha. Então, aquilo ali acaba te sufocando. Então, por isso que às vezes a gente se sente incomodado e fica mexendo na máscara, né? Eu vi, tem umas 2 perguntas aqui. Sim, era o que eu ia te falar aqui. Tem uma pergunta sobre alguma higienização especial nas embalagens que entram na cozinha, como estamos fazendo em casa, né, na parte de desinfecção. Essa é uma delas. Então, a gente já tem que... Quando entra na cozinha, isso também já era básico. Tudo que entra na cozinha, ela já tem que ser direcionada para uma área. Então, uma área de estocagem. Então, vai para o estoque. Então, no meu estoque... eu deixo ali o que estiver sujo. Ao entrar na minha cozinha, aí eu tenho que fazer a limpeza. Então, por exemplo, latinha de refrigerante. É uma coisa que, isso antes de Covid, hein? A gente pegava no pé, precisa higienizar a latinha. Mas, gente, era um parto fazer o pessoal higienizar a latinha, né? Então, tem que passar um detergentezinho, borrifar o álcool. Borrifou o álcool, deixa lá, o álcool evapora. E aí, coloca na geladeira para distribuição. Então, se tiver dentro do estoque ou dentro da geladeira, separado, numa área para alimentos sujos, não tem problema. Mas quando a gente adentra com esses alimentos e com essas embalagens dentro da cozinha, a gente tem que fazer um processo de limpeza, desinfecção, e aí a gente tem um produto higienizado. Tá. E aí o pessoal perguntou uma máscara de plástica rígida, tipo bombeiro, que ela viu numa padaria, pode ser usada? Deve? Então, enfim. Será que essa plástica precisa ver o material? Já pensou se é um material plástico que derrete no calor? Né? Então, é o mesmo caso da luva que a gente usa ali na chapa. Né? Então, se eu já usar uma luva descartável, que pode ser aquelas pretas que a galera adora usar, né? Acha até cool usar a luva preta.
Então, ficou na chapa, cola na mão, acidente de trabalho. Então, eu precisaria ver se essas máscaras, né? A gente geralmente, se é um EPI, se é um equipamento de proteção individual, se lá a ficha técnica desse EPI está dizendo se ele é inflamável ou não. Só precisa tomar esses devidos cuidados, tá? Porque eu acho que essa máscara... Desculpa, essa máscara que ela falou, acho que eu vi em hospitais, né? Tem bastante supermercado que está pondo as caixas com essa máscara, né? Mas, por exemplo, essa máscara, ela só faz com que eu não receba a partícula de você. Se eu tivesse com essa máscara aqui, falando do jeito que eu tô falando, ela encher de gotícula, né? Gotícula na minha telinha aqui. E também ela ia cair por baixo, porque ela não é fechada aqui. Então, sim. Ela é mais para evitar que chegue até você, entendeu? Mas ela pode cair aqui. Eu estou mexendo no alimento, ela está aqui falando, que é mais uma conduta básica de boas práticas. A gente não pode falar dentro da cozinha, assoviar, cantar, entendeu? Que também é uma coisa bem difícil de não acontecer, né? Mas é isso. Se eu tiver com essa máscara falando sobre o alimento, já contaminou o alimento, porque tem aquela abertura aqui embaixo e também tem o lance de ser perigoso ou não na utilização da praça quente. De ser inflamável, né? De ser inflamável. Tá. Bom, Fabi, acho que é isso. Se você quiser encerrar, né? Falar alguma coisa, alguma orientação para finalizar. Primeiro, né? E obrigada, né? Por esse bate-papo. Imagina, eu que agradeço. Na mesa sempre super parceiros. Eu acho que, assim, tem muita dúvida. A gente está disponível para quem quiser tirar dúvidas. A gente fez até uma cartilha para delivery, como começou esse lance de delivery. Também, quem quiser pode entrar ali no Instagram da Chef Nutri, que é @chefnutri. E a gente também disponibiliza um e-book de boas práticas para os funcionários. Um e-book gratuito. Basta responder uma pesquisa nossa, que a gente também pode mandar o link. Também deve estar disponível no nosso Instagram. E a gente encaminha esse e-book de boas práticas, não só durante o Covid, mas para o delivery e sempre. A gente disponibiliza depois na nossa página também esse... A Feijuca, para o funcionário tudo é bobagem e trabalho. Então, quem sabe agora os funcionários mudem de opinião. Eu acho que é importante demais a parte de conscientização dos funcionários, né? Não só de que é trabalho, ou que saco, tem que fazer isso de novo, ou tem que ter essa rotina, mas que eu acho que eles vão entender que é uma rotina que eles têm que trazer na vida. Né? Em casa, com os filhos, com o marido, enfim, no seu dia a dia, na cozinha da sua casa, nos ambientes internos, né, do dia a dia deles, e também para o restaurante, né? Que é um grande desafio para o restaurante também. A gente implantar esse tipo de rotina, porque a gente sabe que o pessoal, às vezes, a realidade é diferente, né? Em casa, os acessos, uma série de coisas são bem diferentes. E mudar a cultura das pessoas é um pouco complicado, né? A gente tem coisas culturais que vêm de anos a fio, mas, de repente, esse Covid veio para dar um choque e aí falar, poxa, vou tomar esse cuidado. Né? A gente só precisa, nós como consultores, fazer com que isso se estenda para sempre, né? Que esses cuidados sejam feitos e tomados sempre, independente da Covid ou não, né? Legal. Então, tá bom. Fabi, obrigada. Imagina, obrigada a você. Muito, muito obrigada mesmo por essa live, por essa parceria. Então, tá bom, Flávia. Obrigadão, viu? Obrigada, viu? Beijo. Obrigada para quem assistiu também e até a próxima.